Musas, no imaginário popular, são mulheres cuja beleza inspira a criatividade de gênios, homens. Mas originalmente, as musas são detentoras das diversas habilidades artísticas. Por exemplo, Euterpe é a deusa da música, a musa da música. São as mulheres quem detém o poder da criação. É a mulher quem gera vida em seu ventre e gera arte com sua alma. Eu peço licença a todas as musas que nos inspiraram, a todas as mulheres ancestrais que nos geraram em seus ventres e com suas almas, para iniciar esse programa. Hoje eu tenho a grande alegria de trazer aqui, de poder entrevistar uma mulher incrível, multiartista, multipotencial, que é compositora, cantora, pianista, tecladista, produtora musical. Eu ainda adiciono videoartista, de Pernambuco, do Recife, Sofia Freire. Obrigada por estar aqui. Oi, Nina. Obrigada por me receber. Por aceitar o convite. E eu começo com uma pergunta tão simples e tão complexa, que é: o que te inspira, o que te move, sacoleja para criar alguma coisa? Eu acho que as coisas pequenas... Engraçado, eu estava conversando sobre isso recentemente com uma pessoa. Eu acho que o que mais me movimenta assim, na hora de criar é olhar para as coisas que não estão e que não são, sabe? Os não lugares, assim, as coisas que estão entre, né? As coisas que são cinzas e não preto ou branco, sabe? A penumbra, não necessariamente a luz e a sombra, sabe? Eu acho que são essas pequenas frestas, assim, que a gente vai encontrando no nosso entendimento, assim, né, de mundo. São essas coisas que eu acho que me movem, sabe? Assim, não me interessa tanto falar sobre coisas que estão tão à vista, né? Tão na nossa cara, porque a gente já tá olhando para elas, a gente já tá sentindo elas, e acho que todo mundo de alguma forma já tentou falar sobre elas, né? Todo mundo já tentou, já falou, enfim. Sim. Mas as coisas que a gente não consegue ver muito bem e a gente não sabe muito bem nomear e tentar compreender, tentar elaborar, e com muita dificuldade, né? Então, são essas coisas assim que me movem, né? E nesse sentido, fazer perguntas, né? Eu não pretendo assim criar para responder nada. Eu acho que eu crio para perguntar, né? Então, acho que tudo que eu faço estão baseadas nessas dúvidas, nessas perguntas, nessa coisa indefinida, e de ficar na pergunta, né? Ficar sempre na pergunta e não tentar dar contorno a muito as coisas, porque eu acho que as coisas têm muito menos contorno do que a gente pensa. Eu acho que a gente precisa dar contorno para as coisas para a gente poder sistematizar e elaborar tudo, né? E compreender tudo, mas acho que quanto mais a gente compreende, na verdade, o efeito é o contrário, né? A gente vai vendo que, na verdade, nada é definido. Então, eu fico nesse lugar, assim, né, da minha criação. Eu vou para esses pontos indefinidos. Sim, e eles mesmos, por serem definidos, são mundos infinitos também para tu explorar. Talvez. Talvez. E qual é a primeira memória que tu tem lá da infância de criar alguma coisa? De criar... Sabe que eu não sei. Quando eu era criança, eu fui uma menina muito musical, mas eu gostava muito de desenhar também, sabe? Eu tenho memória de... Eu, criancinha, assim, na escola e tal,
eu sempre ser meio que a artistinha da sala, sabe? Da turminha, assim, porque eu sempre gostava muito de desenhar. Eu acho que o desenho foi a minha primeira forma de expressão, assim, artística, né? Eu acho que a coisa musical, ela chegou um pouco depois, né? Mas acho que talvez que eu tenha consciência, assim, né, desse contato com a arte, com a criação, acho que foi a partir do desenho mesmo. Já bem pequenininho. Bem pequenininha, gostava muito de desenhar. E com a música? Com a música, acho que foi um pouco mais tarde. Eu ouvia muita música, né? A minha mãe, ela me influenciou muito assim, nesse ponto de ouvir muita música, né? A minha mãe, ela não é musicista. Minha mãe é assistente social. E já meu pai, ele é médico, mas ele é compositor, ele é letrista, né? Meu pai é Sim. poeta. Sim. A minha família vem de uma tradição muito literária, né? Para falar a verdade, meu pai é escritor, minha irmã é escritora, meu primo, que mora até aqui em São Paulo, Marcelino, é escritor também, né? E meu pai, ele vem de São José do Egito, que é uma terra, né, no sertão do Pajeú, lá em Pernambuco, que tem uma tradição poética, oral, Sim. né, muito grande. Então eu cresci muito nesse meio, mas muito literário, sabe? E eu tenho muita lembrança de eu criança indo para sarau, sabe? Leituras e de ver as coisas acontecendo dentro de casa também. Então meu pai, enquanto a pessoa da palavra, né? Ele acabou tendo muitas parcerias com músicos, porque ele escrevia letras, né? Escreve, meu pai ainda escreve, né? Muitas letras para os músicos, assim. Então ele é um grande parceiro de Antônio Carlos Nóbrega, por exemplo. Sim. Então várias das letras de Antônio Nóbrega são letras do meu pai, né? Meu pai é um grande parceiro dele. Mas, assim, embora não, isso foi uma grande, né, influência, assim, para mim, na minha vida. Mas a minha mãe, ela tem um papel quase como uma educadora musical mesmo, assim, para mim, sabe? Porque ela botava para tocar tanto em casa, né, com os vinis que ela tinha, quanto quando a gente ia pro interior dela, né, que lá em Gravatá, ela fazia discos, ela queimava discos, né, quando se fazia isso, né, se a gente quisesse ouvir músicas específicas, né, a gente queimava um disco com a sala com playlists, né, com as músicas que a gente queria ouvir, a gente colocava no disco para poder ouvir, né, nos aparelhos e tal. Né, não tinha Spotify, assim, né, essas coisas. E aí ela fazia esses discos, assim, com as músicas preferidas dela. E aí acabei que eu ouvi muito Beatles, Crosby, Stills, Nash Young, Janis Joplin, Queen, Elza Soares também. Nossa, eu lembro muito da primeira vez que eu ouvi tanto Elza Soares quanto Teta Espíndola também, assim, foi minha mãe que me apresentou. Ouvi tudo isso com muito assombro, né? Que tipo, o que é isso? Sabe? Isso é uma pessoa que tá cantando? Sabe? De ouvir Kate Bush, foi minha mãe que me apresentou Kate Bush também, que é uma grande influência para mim. Entre muitas outras coisas, assim. Então ela me educou muito, foi ela que me mostrou Rick Wakeman, os grupos, né, as bandas de rock progressivo, né? Então minha mãe, ela ouvia muito Led Zeppelin, ouve, né? Muito Deep Purple, Jean-Michel Jarre, né? Então, caramba, umas coisas assim que eu não sei se eu descobriria isso assim por mim mesma, né? Sim. Então, tenho muita memória de primeiros contatos musicais, assim, e de sentir uma coisa dentro de mim de, tipo,
é isso, sabe? Aí eu quero fazer isso também, Sim. né? Então, através dessa escuta, né? Eu acho que eu escutei muito, desde muito pequena, eu escuto muita coisa, muitas referências diferentes, né? E são referências bem experimentais também, né? Ou que experimentam com a Muito. voz ou com instrumentos, Super sintetizadores, É. né? E do lado do meu pai, muito mais pro lado da música popular, né? Lá de Pernambuco. Então, meu pai, Sim, ele é que eu ia compunha perguntar. frevos, compunha maracatu. Assim, principalmente, meu pai fez muito frevo, né? E então, ter esses dois contatos, né? Essas duas coisas, assim, né? E eu acho que quando... Eu não lembro a primeira vez que eu, sei lá, que eu peguei num piano, que eu peguei num teclado e... Realmente não sei. Eu acho que a criação, talvez ela venha também desse lugar da referência, né? Acho que quando a gente está colhendo referências, a gente está nesse processo de escuta, de colher, né? De catar coisas assim, eu acho que já é o início de um processo criativo, né? Sim. Não necessariamente a gente está botando a mão na massa ali, mas a gente está atenta ao que está ao nosso redor. Eu acho que a criação, ela parte daí, né, na verdade, assim. Essa junção, assim, de referências, de coisas que vão nos inspirar. E eu acho que talvez tenha sido essa, assim, tenha sido assim pra mim, sabe? Mas então já tinha um piano em casa, Não, não? O Ulisses não estava lá. não. Ulisses foi meu primeiro piano, né, na verdade. Ele era o piano da minha professora, de Fabiana. Eu tinha aulas na casa dela, né? E aí, depois de um tempo, ela passou pra frente o piano e eu comprei. Sim. Então, quando eu comprei ele, eu devia ter uns 13 para 14 anos, assim. E ele tá comigo até hoje. Mas não tinha piano em casa, não. Tinha um teclado, que era da minha irmã, na verdade, e que eu brincava nele, né? Assim, começou com uma coisa muito de brincadeira, né? Eu gostava de criar, fazer musiquinhas, apresentar pra família, todo mundo, né? E era uma brincadeira mesmo, assim. Até que meu pai, eu acho que ele percebeu que eu tinha um ouvido sensível, uma facilidade de ouvir as músicas e tocar, né? Aí ele, você quer fazer aula? Eu disse, quero. Aí, depois disso, dali pra frente foi só pra trás. E isso tu tinha que idade que tu foi fazer aula? Eu acho, eu acho que eu tinha 8 anos. 8. Eu lembro porque dia desses eu encontrei umas apostilas, né? Sim. Com um exercíciozinho, não sei o quê, pra completar, e tinha lá a Sofia, 8 anos. Achei. E aí depois tu fez o curso, né? Foi o conservatório que tu fez? Não fiz conservatório. Eu passei muitos anos estudando com essa professora, Fabiana. Tá. Mas era o piano erudito. Era. Ela me dava um pouco de piano popular também. Mas era uma coisa mais... Era um exercício mais de escuta e de percepção, assim. Né? Ela passava algumas coisas pra mim. Ela passou... Chiquinha Gonzaga, né? E passou Ernesto Nazaré. Sim. Também. A gente estudou muito esses dois, assim. Mas o estudo mesmo aprofundado, assim, era mais Schubert, Schumann, Sim. né? Todos esses compositores. Mas a minha professora foi muito importante para mim, assim. Ela foi uma pessoa que... ela não era uma professora muito restrita, assim, comigo. Na verdade, ela estimulou muito a minha criatividade, porque eu era uma aluna muito desobediente. Eu era péssima. Eu tinha muita facilidade de... essa coisa do ouvido, né? Sim. Então, eu tinha muita facilidade de
passar aquele trecho 2, 3 vezes e eu já não precisava mais ler. E isso prejudicou bastante, né, a minha leitura à primeira vista, assim. Eu leio partitura e tudo mais, mas eu não tenho aquela leitura ágil, né? É o contrário, assim, na verdade, se eu ouvir, isso me ajuda bastante, assim, ainda, né? E aí o que acontecia? Depois de passar os trechos ali algumas vezes, eu começava a mudar o que estava na partitura. Aí ela me apontava, Sofia, volta no compasso tal, veja, você fez diferente. Aí eu, não, eu sei, mas é porque, né? Assim é mais legal. Ela ria assim, tá, pode ser. Mas ela percebeu que isso já era uma veia compositora, assim. Total. E acho que foi ela que falou pra mim, né? Assim, ela falou, Sofia, acho que você é uma compositora, né? Não deixe de explorar isso. Agora saiba que essa música ela foi escrita desse jeito, né? Então por que você não experimenta as suas composições também, assim, para você ter essa liberdade, né? Então ela nunca foi aquela professora que me tolheu, que brigou comigo porque eu fazia as coisas erradas, assim. Na verdade ela me estimulava, né? Então ela foi super, super importante para mim e me deu Ulisses, né? Que tá comigo aí até hoje. Sim. Meu piano querido, que é onde eu crio tudo, eu crio nele. E aí tu começou a compor, tu lembra assim quando foi ou foi assim no meio disso tudo, alguma coisa tu começou a gravar, talvez? Eu acho que eu sempre compus, mas eu tinha medo de escrever, porque é isso, como eu te disse, né, eu venho de uma tradição literária, né, dentro da minha família. E aí eu sempre tive medo de escrever porque eu tinha referências literárias, assim, que eram também referências de vida, né? Então, assim, dentro de casa, tanto eu quanto a minha irmã, a gente foi muito estimulada à leitura. A gente sempre foi uma casa com muitos livros, né? E meu pai, né, enquanto poeta mesmo, ele brincava. Eu tenho lembrança de brincar de rima com meu pai. Ele me sentava na mesa e falava, bora brincar de rima. Ele escrevia um verso e eu tinha que completar. E eu tinha que completar na métrica. E aí foi assim que eu aprendi a contar sílaba, que eu aprendi as métricas poéticas mesmo, né? Tudo na brincadeira, né? Não era uma coisa, tem que fazer, não, era, conta aqui, bora contar. Tananana, tananana. Então, já rolava um exercício, já tinha isso assim, mas acho que à medida que eu fui, né, crescendo e que eu fazia muita música, eu tinha facilidade de pegar letras, pegar poemas, assim, e musicar, né, e fazer todo o arranjo e tudo isso, assim. Então, eu já me considerava uma compositora nesse sentido. Sim. E aí, né, eu acho que quando eu coloquei isso pra frente mesmo, eu tinha uns 15 para 16 anos, que foi quando eu passei numa seletiva, né, a Nova Joias, e entrei pro casting da Joinha Records. E com isso eu comecei a trabalhar o meu primeiro disco. Sim. Né? Eu ia da escola, ia pro estúdio, assim, mas nessa mesma época eu também fui me entendendo quanto produtora, né, também. Porque eu fazia umas gravações, né, em casa, tinha um perfil no SoundCloud, onde eu gravava músicas que eu gostava, né, e eu postava isso, e isso começou a ganhar uma certa proporção. E foi nessa época também que eu acho que eu compreendi a minha voz também enquanto instrumento, né, não somente o piano. Sim, eu ia perguntar. Porque eu não tinha recurso para gravar o piano, né, eu usava um microfonezinho de fone de ouvido, assim. Sim. Né, que não aguentava a pressão do piano, então ele não conseguia captar mesmo as frequências do piano, porque era
muito, né? E aí eu fiquei, poxa, como é que eu vou fazer? Aí eu vou fazer com a minha voz, né? E aí eu fui aprendendo a fazer essas camadas e a coisa da harmonia, né? Sempre sobre harmonizar. Tenho até hoje uma facilidade grande para harmonizar, sabe? De abrir vozes. De abrir voz, eu escuto alguma coisa, é como se eu estivesse escutando duas vozes o tempo todo, sabe? Então eu tenho isso desde muito pequena, então eu comecei a gravar dessa forma. Eu acho que assim foi que eu entendi. Acho que hoje que é uma característica do meu som, né? Que essa coisa do uso das vozes, né? Desse leque de vozes, assim. E aí, quando eu passei pro estúdio, que eu comecei a estar ali no dia a dia e tava lá com o Homero, que é um grande parceiro até hoje, toca comigo na minha banda, né? O baterista, meu baterista é o Homero Basílio. Foi que me ensinou, né, muita coisa. Então foi naquela época que eu liga o cabo, microfonação é assim, aqui tu liga pra cá, aqui tu liga pra cá, ó, isso aqui é um software de áudio, isso aqui é o Ableton Live, isso aqui é o Pro Tools, e tu grava desse jeito, ó, compressor tu tem que usar desse... virei uma ratinha de estúdio, assim, né? E acho que o processo de produção, para mim, ele é anda muito junto do processo de composição, sabe? Composição e produção, para mim, são duas coisas muito juntas. Sim. Então, acho que nessa época também, que eu fui desenvolvendo essa coisa da produção, eu também fui desenvolvendo a coisa da composição. Mas eu só fui ter coragem de realmente escrever agora nesse meu disco mais recente, que foi o Ponta da Língua. Depois eu vou querer chegar nessa parte também. Mas eu queria só perguntar mais algumas coisas dessa... É que também é difícil, assim, isso tá nos contando, tu tinha 15 anos, né? Eu comecei muito nova. E com 18 saiu o primeiro disco, assim, geralmente, como era na tua adolescência? Não, isso já era adolescência. Isso já era minha adolescência, eu sempre fui nerd. E aí já ter contato com isso tudo... Foi ali também que eu vi numa entrevista que tu falou que tu tinha essa coisa de piano clássico e aí tu descobriu essa coisa, né, dos sons eletrônicos e viu, é isso que eu quero fazer. Foi também nesse contexto. Isso. Eu fui descobrindo outras possibilidades de som, né, assim, pra falar a verdade. Né, porque eu ouvia todas aquelas coisas, né, que eu lhe falei que a minha mãe me botava pra ouvir e tal, mas eu não tinha noção muito, assim, do que era, né? Tive a minha, querendo ou não, assim, a coisa da minha educação mesmo, musical no sentido de educação mesmo, né? Não as referências, não a escola, né? Coisa de escola mesmo. Era muito esse universo mesmo do piano, né? Da coisa acústica e tal. Então, somente quando eu fui pro estúdio e que eu realmente vi que existiam possibilidades sonoras que eu poderia fazer, né? Que não era impossível, que não era uma coisa que só ia ter no Yes, né? Que só o Yes podia fazer. Não, eu posso fazer também, né? Deve ter sido bem mágico descobrir isso. Nossa, foi maravilhoso. Eu lembro, foi uma euforia, assim, sabe? De eu... É isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí o Homero, tá bom, ó, toma aqui esse controlador MIDI e vai pra casa. E vai estudar. E eu fui pra casa e fui estudar. E cheguei no estúdio, assim, com outro som, sabe? Sim. E aí foi um mundo se abrindo pra mim, assim. Eu lembro muito desse encantamento, sabe? Com essa possibilidade, assim. Tanto que o piano, ele é um instrumento, né, chefe, ele é meu instrumento, não tem como eu me desvincular dele. Sim. Até porque meu pensamento musical, assim, toda a minha lógica, ele é todo pianístico, né? Que uns amigos meus tecladistas, assim, tiram onda que eu toco assim, né? Sim. Eu toco abrindo a mão muito, assim, e meus amigos que são
que são tecladistas, eles estão mais aqui na manha, né, do miudinho aqui e tal, e eu tô assim, né, então eu não consigo fugir muito disso, assim, né, eu penso a música muito, muito desse jeito, muito do piano mesmo, mas aí transpor isso para outras sonoridades, eu acho que isso me anima bastante. Sim. E só mais uma pergunta ainda dentro desse primeiro contexto de vida. Porque tem uma coisa de Recife, é muita efervescência cultural, a cultura popular está por todos os lados, as culturas populares. E tem eu acho também uma relação forte, né, até vindo, né, das próprias culturas populares e as religiões de matriz africanas, uma espiritualidade muito forte também. Tu tem alguma, ou tinha, ou mantém alguma relação assim com alguma coisa espiritual? Como tu vê isso? Porque acho que a criação também vem muito daí, né? Não, eu não tenho religião, e a forma que eu penso a criação, eu não penso como nada muito divino, não. Eu acho que é um ofício, sabe? De todo dia eu estar lá exercitando e tentando fazer alguma coisa. Nem sempre vai vir, né? Nem sempre vai chegar, né? É um exercício ali todo dia, todo dia, todo dia, até às vezes bate né? Você tem um insight, você tem o estralo, né? O estalo de alguma coisa, mas não é como se algo divino se empoderasse de mim e outra coisa tivesse criando ali além de mim, sabe? Eu acho que nesse sentido, Deus sou eu e Deus é você também, sabe? Sim. Eu penso que se tem alguma coisa, né, espiritual, no meu entendimento, porque todo mundo pode ter a sua forma, né? Sim. Para mim é justamente a música. Porque eu acho que se existe alguma coisa sagrada e divina e se Deus existe assim de fato, eu acho que ele é a natureza, né? Eu acho que ele é tudo que a gente toca, tudo que a gente vê e que a gente não vê, mas a gente sente, né? E quando eu penso em música, música é isso, né? Na verdade, tudo é música. Música é som. É o ar vibrando, né? É a gente perturbando o ar ali o tempo todo, né? Que ocasiona, né? Na formação dessas ondas sonoras que nos atravessam e que causam na gente sensações estranhas. Então, o que eu acho, assim, somente é que a música, ela existe na natureza. Não é uma criação nossa. Ela já existe. Ela já está aqui pra gente. A gente tenta acessar elas. A gente busca ferramentas e formas de sistematizar essa coisa que já existe porque a gente quer muito acessar ela, porque ela mexe com a gente nesses lugares inexplicáveis. E aí é que eu acho que é Deus, né? É a gente tentando acessar esse lugar. Eu acho que quando eu entro em contato com uma coisa que realmente é maior que eu, sou eu entrando em contato com a natureza, né? É a física, é matemática, isso aqui tudo é matemática, né? Então, quando eu tô tocando, quando eu tô no palco, principalmente, assim, eu acesso um lugar que eu acho que talvez seja o mais perto do divino, né? De um lugar que é muito sagrado. Ao mesmo tempo, eu penso que é um lugar onde eu mais sou eu mesma, onde eu tô mais presente. Eu não tô
chegando no nirvana, não tô me elevando espiritualmente, sabe? Eu acho que eu tô mais perto de quem eu sou de verdade. Acho que é um lugar de encontro com uma coisa muito, não sei, talvez meio primitiva, meio antiga, sabe? E que nisso eu acho que é um contato com essa coisa maior, né? Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, Nossa, muito. Pra mim, muito, sabe? assim. Tô achando incrível. É que não sei se é Deus enquanto uma entidade, é um todo, Sim. né? Eu imagino, pelo que tu tá falando, que no palco tu te sente plena, né? Talvez assim na tua potência maior, também por estar, que é diferente de estar ensaiando, na gravação, tá em comunhão com aquelas pessoas que estão ali também conectadas com o que tu tá fazendo. Isso, com certeza. Eu acho que eu fico num estado diferente mesmo, assim. É, Eu acho que no dia a dia, eu tô aqui, tô conversando com você, tô, né? Mas ali quando eu acho que a gente, no dia a dia, assim, tem muita gente que fala assim, não, quando eu tô no palco, eu performo. Né? Assim, sim. rapaz, eu não sei se eu Não. performo no palco, eu acho que eu performo aqui, sabe? E aí no palco é onde eu posso ser eu mesma. E aí eu acho que quando a gente posso estar errada, eu posso mudar de opinião amanhã, mas assim, tenho a impressão de que quando a gente tá mais perto de si, mais perto de, né, de quem a gente é de verdade, acho que quando a gente tá mais perto dessa coisa maior, que tá, você pode chamar de Deus, você pode chamar de música, de natureza, Sim. sabe? Sim, maravilhoso. E eu senti isso também te assistindo ao vivo, essa plenitude, é tudo muito verdadeiro, muito autêntico, assim, é tipo, o que eu até falei no fim do show, que eu acho que um dia vão falar isso que tá fazendo é Sofia Freire, é uma maneira de fazer as coisas, é um jeito de Sofia Freire de fazer música, assim, porque é tão verdadeiro, é tão único, tão autêntico, assim, que eu acho que tu também tá transcendendo naquele momento e a gente que está assistindo sente isso. É incrível. Obrigada. Mas então, já falou um pouco sobre de onde que vem esse estralo, né? Que a minha pergunta agora, falando mais especificamente de processos criativos, é como que nasce uma canção. Então, você já deu uma ideia aqui, mas talvez a gente pudesse pensar em uma música específica do último disco, Ponta da Língua. Como é que nasce? Para quem não sabe como que as pessoas compõem, como é que de repente está lá, tá fazendo as músicas, exercitando e de repente dá esse estralo. O que que é esse estralo? Então, como eu falei, eu acho que ele não vem do nada, né? Ele vem depois de muito você exercitar e de você insistir em alguma coisa, sabe? Muitas vezes você nem sabe exatamente o que é. Não é um processo tão cartesiano, sabe? Sim. Embora seja isso que eu lhe falei, é um ofício. Todo dia você tenta extrair alguma coisa, né? Mas eu acho que é a partir dessa insistência de você tentar, e você encontra um fio ali de alguma coisa e você vai costurar, né? Você vai tecer aquela coisa. Para mim, pessoalmente, as coisas elas realmente nascem muito em torno da palavra. Eu acho que a palavra ela é quem comanda tudo, né? É a partir dela que a música ela se forma, sabe? Então eu sempre me veio primeiro assim o texto, sabe? Seja uma palavra que vai puxando a outra. Uma coisa que eu aprendi muito com a minha irmã, Clarice Freire, é que existem palavras contidas, né? Uma palavra, dentro de uma palavra existem outras palavras contidas, né? Dentro dela. E, e é massa um exercício, é você tentar encontrar essas palavras que estão dentro dessa única palavra, assim. E aí você vai destrinchando e tá sendo uma certa lógica, né? Dali. Então,
Mas tudo vai partir de um sentimento seu, né? Sim. Poucas foram as vezes em que uma música nasceu a partir de uma intenção estabelecida, Tá. sabe? Eu acho que talvez a única música desse disco que foi nesse processo, assim, foi Minha Imaginação, que aí foi mais como um exercício mesmo, e que o exercício ficou legal. Eu disse, vou botar isso no disco. Mas que não era pra ser. Que foi uma coisa que eu tava pensando assim, e se eu fosse... Poxa, um tema que eu exploro pouco, assim, que é o desejo, né? Mas esse desejo carnal mesmo, assim. Como é que eu falaria sobre isso? Eu nunca falo sobre isso, né, nas minhas músicas. Como é que seria a minha perspectiva, né, sobre isso? Assim, muito provavelmente realmente não seria uma coisa tipo, meu querido, eu quero você, vamos juntos ser felizes e se amar e quero te beijar, lalaiá, lalaiá. Não, assim, eu não conseguiria chegar nesse lugar, né? Eu acho que... E eu comecei a pensar, tá bom, beleza, esse desejo de uma pessoa que eu quero muito, tal. Poxa, queria tanto essa pessoa e tal, mas é uma coisa que tá só na minha cabeça, assim, realmente, assim, eu não vou ter nada com essa pessoa, não tem nada a ver. Né? E eu comecei a pensar nessa coisa da imaginação, né? De como é que é você imaginar ficar com alguém e que talvez esse lugar da imaginação, desse desejo que somente fica no mundo das ideias, seja um lugar interessante do desejo também, e que talvez que se realizar não vai ter tanta graça quanto você tá ali, né, imaginando e tal. Então, como até, né, minha imaginação, de certa forma, é uma música sobre criatividade, né? Sim. Também, né, desse tesão criativo, né? Então, como é uma forma de manutenção ali do desejo e da criatividade. Você tá ali, né? Quando a minha imaginação é mais fértil que semente, planta um céu no meu chão, finca raízes na mente. E aí é isso. Então, talvez essa música tenha sido a única que eu tenha ido com a intenção certa. Tipo, tá bom, vou falar sobre isso. E fiz o exercício de escrever. As outras vieram muito de um lugar dessa investigação mesmo. E que é difícil dizer assim como é, porque realmente não é uma coisa muito metódica. Não, né? Vem uma palavra, eu anoto, e aí eu encontro outras palavras ali dentro, e aí eu vou desenvolvendo, aí eu vou pro piano, no piano chega uma melodia, e na melodia eu encontro uma métrica e consigo escrever alguma coisa que esteja dentro daquela métrica que eu tô propondo, sabe? Conto muita sílaba, né? Vou contando também, né? Como é o caso de Arrebento, ela é bem metrificada, né? Nos últimos tempos eu cacei, fui à caça, fui da glória, a desgraça sem nem sair do lugar. Já fui muito grande para essa minha carcaça e até quando fui pequena ela quis arrebentar, né? Ela é toda metrificadazinha, mas é isso, é uma coisa, é um exercício constante, assim. Nunca é uma coisa que acontece isoladamente, sabe, também, assim. Pra mim, as coisas, elas vão se complementando. Uma música, aí eu paro, vou pra outra e volta, e aí o negócio vai se formando, assim, né? Você vai entrando num fluxo de criação. Tu vai anotando e registrando também. Anoto, registro tudo, assim. Uma ideia, ela passa, você tem que agarrar ela, porque ela vai se embora muito rápido. Muito, muito, muito rápido. E aí você perde aqui, você fica, meu Deus, como era mesmo? Não, velho, eu preciso anotar, preciso registrar tudo. Às vezes, depois, quando eu vou ver, depois eu fico, poxa, que besteira foi essa que eu pensei, mas é importante você, né, pegar tudo que lhe vier à cabeça. Sim. Ou o contrário, vezes, algo que parecia bobo e depois, nossa, isso tá bonito. Pois é. Então, todas as suas bobagens
Eu tenho uma pasta, eu tenho uma pasta no meu computador que se chama justamente bobagens. E eu tirei várias coisas do bobagens, né? É isso, eu acho que é um trabalho muito de retalho também. Sim. Você pensa uma coisa ali, depois você pensa aqui, não sei o quê, aí daqui a pouco aquela melodia que você fez há anos atrás cabe nessa coisa que você fez agora, então você aproveita, né? Então é um processo é constante, por isso que é uma coisa que é constante, não é uma coisa que eu acho que tem tanto método, assim, sabe? Sim. É o tempo todo você tá buscando aquelas coisas assim né, lá do fundo da sua cabeça. Sim. E tu falou bastante de exercitar no dia a dia. Tem exercício, tu falou isso da palavra, assim, bem praticamente. Tu pega uma palavra e destrincha mesmo, vai escrevendo palavras que estão ali contidas. Isso seria um exercício. Tem outros exercícios assim que tu faz. Hoje eu vou... Claro, não metodicamente, mas assim, não sei o que fazer hoje, vou experimentar alguma coisa assim. Até para outras pessoas também poderem experimentar. Acontece. Às vezes me vem uma palavra bonita, sei lá, alguma coisa, sei lá, uma coisa que eu tô sentindo e eu nomeio isso, assim. Às vezes é isso, é de uma palavra, você vai atrás da palavra e você tenta descrever, talvez, assim, essa palavra, esse sentimento com essa palavra, sabe? Uma coisa que eu tento fazer também é pensar assim, bem praticamente agora mesmo. Eu quero falar essa coisa aqui, mas eu não vou falar desse jeito, eu vou falar de um outro jeito, né? Então, como é que eu digo exatamente essa mesma coisa, só que assim, como é que eu encontro a poesia dentro disso aqui, sabe? Como é que eu posso dizer de uma outra forma que vai estar ali nas entrelinhas, que vai dizer aquilo, mas não somente aquilo, né? Qualquer coisa, sabe? Estou conversando com Nina hoje, né? Posso dizer, Nina me olha com seus olhos azuis, que me dizem que a pergunta tá não sei onde, sei lá, sabe? Eu posso falar isso de outra forma, encontrar essas camadas da narrativa e da palavra também, né? A minha música Autofagia, ela veio muito disso, assim, ela veio de um sentimento muito forte que eu estava tendo ali naquele momento, mas que você vê que ela tem um jogo, né, de palavras, né? Sim. Quando eu digo despertar, é destruir a confortável dó de si, a dor de ser só consigo. É mais fácil dissolver na letargia, na liturgia da preguiça. Todo dia a mesma missa, mesma massa movediça que lhe amassa e enrediça, né? Quando você começa a adentrar essa coisa das palavras contidas, você pode ver que meio que elas se vão sozinhas também, sabe? Porque você encontra uma que encontra outra, que encontra outra, e ela vai seguir uma lógica, sabe? Outra ferramenta muito importante para mim, meu livro de cabeceira, dicionário de rimas. Sabe? Às vezes a gente tem as rimas, né, na nossa cabeça e tal, mas caramba, mas não é essa palavra, assim, não é exatamente isso. E aí a gente vai no dicionário de rimas e a gente às vezes encontra outras palavras que vão dar um outro sentido àquilo ali, ao que você estava querendo dizer, e aí complementa e você faz, poxa, é isso, sabe? Era essa palavra que estava faltando. Sim. Sabe? Então, o dicionário de rimas para mim é maravilhoso, né? E é o livro mesmo, né? Que eu tenho, assim. Tô começando a
pesquisar o dicionário analógico Esse é também. bom. Que eu ainda tô entendendo como é que usa ele, porque ele é meio complexo, né? Sim. Mas é meio que um dicionário de ideias, né? Então não é necessariamente um dicionário de rimas e de sinônimos, mas é também de expressões e de ideias, né? Então é exatamente isso. Como é que eu digo isso aqui, só que dessa outra forma? Então você pode ir lá e ver que existem outras formas de você, outras palavras e outras expressões para você falar aquela coisa que ali você está querendo dizer, né? Então tudo isso são ferramentas, né? Que a gente vai se utilizando delas e ao nosso favor. Sim. Né? Nada dessas coisas vão fazer a música pra gente, nada disso, né? Dessas coisas elas não vão fazer pra gente, mas elas vão nos ajudar a chegar a lugares que talvez a gente, só no cabeção, a gente não chega. Sim, né? São ferramentas, né? Mas agora tu falou mais a partir das palavras, mas o garimpo é só de poemas de outras pessoas, né? O romã também ou tem as tuas? Foi Romã só a também. ponta da língua que vieram as tuas próprias palavras Foi. na ponta da língua. Mas então antes, nos 2 primeiros discos, foi mais um processo de, a partir do que já estava, a palavra que já estava ali dada, buscar as coisas musicalmente. Aí já é um pouco diferente, né, de partir da palavra. Acho que os 2 processos, eles partem da palavra e realmente tem a palavra como o maestro, assim, né, de tudo. Só que quando você escreve letra de música, eu acho que você já pensa nessa palavra musicalmente, né? Você já pensa com uma certa estrutura, você pensa que vai ter uma lógica musical mesmo, assim. Quando a gente vai para poesia, ou até mesmo, né, certas prosas, assim, tem uma letra, né, um texto. É por isso que eu falo que tem tanto texto, né? É um texto, porque esse texto não é nessa letra, não é esse texto, né? Da Micheline Verunski, que é literalmente um texto, é uma prosinha, né? Não é não tem estrutura de poema, né? Que né? Quando eu era criança, a minha prima mais velha, quase uma mulher, ela dizia, bordava as solas dos próprios pés com a linha crua, fazendo geometrias, escrevendo palavras, desenhando ponto por ponto um relevo que, no entanto, não sangrava. Isso é um texto, né? E aí a música, ela vai ter uma estrutura muito diferente, porque aí não existe... É difícil você adequar a lógica da prosa e da poesia a uma lógica de letra de música, sabe? Eu acho que são coisas que são diferentes, embora letras de música são e devem ser extremamente poéticas. Mas pensando em estrutura, mesmo em fórmula, né? O pensamento somente, assim, a lógica, eu acho que ela vai ser diferente, ela vai resultar em músicas com estruturas bem diferentes. Então, Ponta da Língua, musicalmente, as estruturas, elas são bem diferentes dos meus outros 2 discos, sabe? Mas eu não estou dizendo que letra de música não são poemas. Acho que letras de música são poemas, sim. A gente tem letras de música assim, que são poesia pura, né? A gente pega aí a música brasileira, a gente fica... Nossa. Sim. Né? Mas é uma coisa que eu ia te perguntar que eu percebi também, porque eu primeiro escutei as músicas, né? Fui conhecendo o teu trabalho, e aí depois que eu fui ver que tinha essa coisa que só o último disco que são as tuas palavras, e eu tinha percebido a diferença também na estrutura. E com os primeiros discos eu fiquei admirada, porque eu sou muito também da métrica e tem que estar ali dentro 1, 2, 3, 4, 5, a rima. E admiro muito quem consegue fazer e muito além dessa métrica, né? Kátia de França é incrível. Você viu como é que ela encaixou essas palavras aqui? Não é isso? E essa música, inclusive, é meu bordado, né? Foi uma justamente que eu escutei, nossa, assim, uma certa ousadia também de conseguir ali, tem uma hora que tu fala um negócio bem rapidinho e que é super profundo, né, da lápide. Mas tem uma maneira assim que, tipo assim, desafia a questão métrica, né? E aí depois eu vi que com as tuas palavras aí tu já colocou mais essa coisa que vem desde a tua infância, né? De
de contar as sílabas. Eu acho que essa coisa das formas me interessa muito também quebrá-las, Sim. né? Eu acho que elas estão presentes e às vezes quando eu escrevo, eu já vou escrevendo tananã, 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 né? E aí depois eu acho que é um exercício interessante você pegar isso e não, peraí, vou bagunçar, sabe? Mas por uma questão de não sei, de não se repetir, de se forçar uma reinvenção também, sabe? Não ficar, né? Não achar a fórmula secreta e repetir ela, né? Eternamente, né? Eu acho que parte do processo criativo e de ser artista e de viver, né? Para isso e com isso, é da gente tentar se superar, né, de alguma forma, né? Sim. E é bem isso mesmo. São brincar com as formas, né? Isso é legal também de fazer. Eu digo que eu tenho alergia à repetição. Acho que também tem um pouco assim de ficar inquieto. Não, já está repetindo, fazer diferente. E aí eu perguntar só um pouco mais sobre, então, tem algo ali que está compondo. Vem até daquela ideia de que a produção musical, né, já desde a adolescência já é um pouco a composição. Mas dentro dessa ideia do processo, né? Tu tem essas ideias, tu foi juntando e tá indo pro piano, harmonizando, é um pouco assim. E aí depois do piano, antigamente, né? Que o piano, tu disse que era o maestro. A partir do que tu fez no piano, tu vai buscar outros sons, né? Isso. Mas aí depois, em Ponta da Língua, tu disse que o piano já deixou de ser o regente. Então, falando de som, né? Porque tudo que eu compus no Ponta da Língua foi tudo no piano, né? Mas Foi. quando passando isso para produção, o piano ele não estava mais presente, Sim. assim, sabe, de som, digamos assim. Mas como eu lhe disse, o piano ele é o meu instrumento, eu não tenho como fugir muito disso, né? Mas na hora de fazer o disco mesmo, as coisas elas se estruturam no piano, sabe? Não tem como. Elas sempre vão se estruturar ali. Na hora de fazer o registro, né, disso aí eu posso escolher se o piano ele vai estar ali ditando tudo realmente ou se eu vou dissecar isso de outras formas, né? Eu acho que foi mais nesse sentido assim que eu quis dizer, mas eu sempre crio a partir do piano, sabe? Ele dá a estrutura. Ele dá essa estrutura, com certeza. E quando eu vou para produção, o legal é isso, porque eu chego com a ideia que foi, né, foi estruturada ali e quando eu passo para produção, que aí eu pego outros sons e vou encontrando outras camadas assim ali. Às vezes a música ela vai para um lugar totalmente diferente, sabe, do que foi feito ali, mas foi feito ali. Sim. Sabe, essencialmente. Depois quando a gente passa, que aí é isso, eu descubro um riff e aí pego a minha voz, gravo e boto ela ao contrário e encontro a melodia ali que estava implícita e aquilo ali vira a melodia mesmo. E depois sei lá, é isso, você vai experimentando, a música vai indo para outros lugares, outras harmonias você vai encontrando, ela vai-se embora, né? E por isso que eu acho que o processo de produção é tão
tão conjunto com a composição. Sim. Porque na hora que a gente tá produzindo, a gente também tá criando a música ali, né? A gente não tá somente, eu acho, né, melhorando aquele som, lapidando, ou coisa do tipo. A gente tá compondo também, Sim. né? E compondo essas tantas camadas, como é que tu consegue uma hora dizer ou sentir, tá pronto, não vou mais mexer? Isso não Nunca existe. tá, é o prazo. Isso não existe. O que existe é um abandono mesmo, assim, do que a gente faz, porque senão, se deixasse, eu tava fazendo ponta da língua até agora. Né? Mas eu acho que é um processo de limpeza que a gente faz também, né? A gente faz um monte de coisa. Depois, eu acho que... Eu realmente acho que chega no ponto que diz, rapaz, eu não sei mais o que é que eu posso fazer aqui. Não sei se eu não tenho mais capacidade para ir além, sabe? Então, o que acontece comigo é muito isso. Às vezes eu encho de coisa e aí depois, quando eu já meio que sinto que eu tô chegando no limite, eu pego aquilo ali e limpo. Então eu tiro, tiro um monte de coisa, lima. Isso aqui, pô, é tão legal. A gente fica com apego, né? Essa frasezinha que tá tão legal. Minha irmã, ela tá confundindo as coisas, ela tá batendo as frequências aqui. Lima, joga no lixo. Sabe? Eu acho que o Ponta da Língua teve muito esse processo, assim, de encontrar o lugar de cada coisa, sabe? Eu não consigo ainda fazer uma música muito minimalista. Eu sou maximalista nas músicas. Sim. Eu gosto de camada, gosto de frasezinhas, gosto de textura e, né, de muita coisa. E é muito difícil você fazer isso sem ficar informação demais e Sim, muito embolado, né? Então, talvez seja um próximo passo, assim, pra mim, né, agora, né, nesse lugar, né, é isso, buscar experimentar, né, buscar num próximo trabalho talvez eu possa tentar ser menos, né, mas nessa coisa de justamente de ter tantas camadas, tem que achar o lugar de cada coisa. Algumas coisas, tipo, junto com o Mero, né, que mixou meu disco agora, nesse processo, assim, várias coisas. Ele, Maga, isso aqui tá embolando, isso aqui tá se confundindo. E eu, pô, beleza, lima. Ou eu ia dizer, deixa se confundir mesmo, é assim mesmo. Sim, sabe? A ideia é confundir. Né? Então, é um processo de discernimento, né, também, você entender que, beleza, cada coisa vai ter seu lugar, mas tem coisa que tá aí pra confundir mesmo e pra se embolar. Sim. Porque eu quero que soe desse jeito. Esse acorde tá estranho, essa nota aqui tá estranha. Deixa, é pra ser estranho mesmo. Sim. Tudo bem, sabe? Mas a importância também de ter alguém que tu confia com esse ouvido pra falar e tu... Demais. Não, realmente tá confuso, tira, ou então... Não, demais. é isso que eu E quero. o Homero é muito essa pessoa, assim, ele é uma pessoa que ele já me entendeu, ele já entende como é a minha linguagem, ele já entende que eu sei muito o que eu quero, mas é uma pessoa que tem essa sensibilidade, mas que tem um distanciamento, né? Porque a gente que cria as nossas coisas, a gente é apegada às nossas criações, né? Então, é importante ter essa pessoa também, essa figura que não vai ter esse mesmo apego que você e vai ouvir né, vai ver aquelas coisas e vai dizer, olha, talvez isso aqui seja desnecessário. E você ter a clareza também de acatar ou não aquela sugestão, né? Sim, De tipo, poxa, realmente talvez tá desnecessário. Ou então você, não, mas isso aqui eu quero insistir nisso aqui, isso aqui vai ser, é muito importante pra mim. Sim. Né? E a outra pessoa dizer, tá bom, beleza, é importante pra você, então vai ficar desse jeito. Então eu e a Mera, a gente tem uma parceria muito boa nesse sentido. Sim, sabe? desde o começo. Desde o começo. Mas no Ponta da Língua, tu assumiu mais a produção, não foi? Qual que foi a diferença para os outros? A diferença é que os outros, o Homero, ele produziu comigo. Ah, tá. Nesse, eu realmente foi eu mesma produções e o Homero mixou. Sim. Mas claro que eu sempre mostrava pra ele, né? E ele fazia,
ó, isso aqui, não sei o quê, né? Mas não ao ponto, assim, a produção sou eu que estou assinando mesmo, dessa vez. Mas aí são quase um privilégio, né, de ter essa pessoa que tu confia e ter conseguido produzir esses discos de forma independente, porque aí vem a outra questão, o outro lado da entrevista, questões de opressões, as mulheres artistas e empoderamento, que muitas mulheres acabam, né, chegando no estúdio e aí tem um diretor, um produtor que vai falar, não, isso aqui não tá bom, muda isso aqui. Tu chegou a passar por isso em estúdio não, mas em outras dimensões do teu trabalho? Veja, eu sempre soube muito o que eu queria, assim. E eu acho que foi um baita privilégio, realmente, assim, para mim, que quando eu era muito jovem, eu comecei a frequentar o estúdio, né? E aprender tantas coisas. Eu acho que com isso eu pude, né, assim... É porque essa palavra já encheu o saco um pouco, né? O empoderamento. Né? Não é assim, não é que encheu o saco, mas acho que ela se esvaziou, né? Esvaziou um pouco. Mas, assim, pela falta de outra palavra para usar, eu acho que eu fui me empoderando, mesmo assim, do conhecimento. E isso me permitiu eu tá por dentro da linguagem, tá por dentro das minhas necessidades técnicas, né? E com isso eu ter a firmeza de dizer, não, é assim. Sim, se mesmo, posicionar. sabe? De me posicionar e de eu ter, acho que, confiança e pra ter a minha autonomia, sabe? O meu disco Ponta da Língua, eu fiz ele totalmente sozinha. Eu fui minha técnica de áudio, eu mesma gravei tudo, eu mesma produzi, realmente foi tudo assim, eu não fiz nada em estúdio. No estúdio a gente foi mixar, sabe? Mas tudo eu fiz na Eu Mesma Produções, mais conhecida como o meu quarto, né? E foi um processo de estudo mesmo, que eu coloquei em prática tudo que eu aprendi, né? Nesses meus anos de captação, de voz, né? de tudo, assim. E às vezes o que me dói muito o coração de ver esse tipo de situação acontecendo no estúdio, né, com as mulheres, é isso. É porque às vezes falta repertório técnico mesmo, assim. Sim. De linguagem. Às vezes a pessoa, ela até sabe o que ela quer, mas ela não sabe dizer, ela não sabe expressar como é que ela quer, né? E aí, nisso somado com todas, né, uma vida inteira de estar num lugar em que dizem que não é pra gente estar, né? O que causa um rombo, né, na nossa autoconfiança. Exato. Né, de a gente achar que a gente não é capaz, porque isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim. Deixa isso pros caras, que eles que sacam né, dessa parte técnica. E aí chega no estúdio e acaba faltando palavra mesmo, assim, faltando expressão para saber se colocar e ter a confiança de dizer, não, eu quero assim. Sim. Né? Então, já vi muitas histórias, assim, de mulheres que, poxa, eu não sabia o que dizer, não sabia como dizer, eu não sei tocar, eu não sei, sabe? Eu só sei dizer, só sei cantarolar e tal. Ou soube dizer, mas foi silenciada. Ou foi silenciada, pois é. Então, por isso que eu defendo tanto, assim, tipo, gente, bora estudar, bora se... Sim. Você não precisa ser a maga do áudio, não, assim, mas procura saber os termos, procura, né, se inteirar mesmo da linguagem, se apropria disso, que quando tu chegar no estúdio, tu sabe, tu vai saber se posicionar e tu não vai deixar te
ninguém passar por cima de tu, sabe? É importante, assim, ainda realmente essa parte técnica, ela ainda é muito dominada, né, pelos caras, assim. Sim. Então é muito, muito fácil, assim, a gente chegar nos caras que são os experts e eles vão dizer, não, isso aqui é o melhor. E não é fácil a gente chegar e dizer, isso aqui não é o melhor é isso aqui que eu quero pra mim. Né? No final das contas, o que é melhor pra mim sou eu que digo, sabe? E você vai somar com as suas ideias, você vai me ajudar a elevar isso aqui que eu tô fazendo, né? Mas isso é muito difícil, muito difícil mesmo. No meu caso, tem duas coisas. Uma é que eu realmente comecei muito cedo e eu até hoje chego nos lugares e eu preciso mostrar que eu sei, sabe? Sim, usando a linguagem técnica e dizer, não, isso aqui vai aqui, não sei o que, e os caras... Ela né? até que entende alguma coisa. Ela até que sabe, né? Nossa, recentemente eu levei o meu teclado na assistência técnica e aí o cara foi me explicar, né? Olha, veja, quando a gente liga o teclado na tomada, a gente tá lidando com a corrente alternada, né? E aí quando a gente liga o transformador, ele vai transformar essa corrente assim em corrente contínua, né? Aí eu, né, fui começando a falar também, vi que ele tava querendo me dar uma aula, assim, eu fui dizendo, não, porque tem um capacitor, não, o fusível não queimou não, ele... Por curiosidade, como é que você sabe de tanta coisa? Aí eu digo, é meu instrumento. Eu sei como é que ele funciona, eu estudei igual a você. Muito sabe? Então eu vivo passando por situações assim, sabe? Recentemente fui fazer um show que o cara foi muito estúpido comigo, assim, enfim, eu precisava... No meu show eu tiro e boto o microfone, né, muitas vezes, e o cachimbo do microfone que colocaram pra mim tava muito duro. E aí fui falar, né, pra pessoa, olha, tá muito duro esse cachimbo, eu vou precisar tirar e colocar muitas vezes e tal. Muitas vezes eu preciso de uma certa agilidade, porque às vezes eu tô tocando com a mão, depois eu pego o microfone aqui, canto e saio, aí depois eu volto, ponho de volta e começo a tocar. Então eu preciso... Não dá pra ser uma coisa tão dura assim que eu vou... Sim, ela explicou direitinho. Né? E aí ele... mas é assim, desse jeito mesmo, não tem como fazer. Eu, tipo, poxa, será que não dá pra tu afrouxar um pouco assim? Ele, não, veja, é assim. Você vai pegar o microfone e você vai... E foi tentar me ensinar a botar o microfone no cachimbo. E eu olhando assim pra cara dele. Aí ele botou... Mas na mesma hora que ele encaixou, aí eu disse, na frente de todo mundo, é sério que tu quer me ensinar como é que eu uso o microfone? Aí ele na mesma hora, sabe? Assim, isso eu tô suavizando, mas ele foi muito irônico comigo, sabe? Ele foi muito irônico. E eu constrangi ele, devolvi o constrangimento, né? Pra ele. E no instante depois ele resolveu. Aí ele, não, peraí, você que foi lá, afrouxou, olha, resolvi pra você. Ele afrouxou. Aí eu, obrigada. Sabe? Precisava ele fazer isso comigo? Não precisava. Se fosse um cara, ele teria tirado essa onda. Não tinha tirado. Duvido. É porque ele me vê assim, eu, uma mulher jovem, eu pareço ser mais nova ainda do que eu sou, né? Pedi uma coisa numa boa, nada demais, sabe? Ainda explicou direitinho. Ainda expliquei por que eu precisava daquela coisa daquele jeito, sabe? Era uma coisa que, como ele mostrou, né, logo depois, era facilmente de fácil resolução, rapidinho ali ele resolvia. Foi uma má vontade, foi machismo puro ali, uma situação que foi o maior climão. Eu constrangi ele na frente de todo mundo. E ainda disse, galera, esse cara depois, eu não quero ver ele na minha frente, não. Não quero. Senão eu vou voar no pescoço dele. Mas assim, são muitos anos. Eu tô com 28, comecei com 15 a estar nesses ambientes. Sim. Entendesse? Hoje eu sei me defender. Mas eu já cheguei em show de
fazer meu show, eu tocava sozinha, eu não tocava com banda antigamente. Passar o som, né? O técnico de som do festival me ignorar e eu, depois que passei o som, não sei o quê, o caba descer do palco e vir cumprimentar o Homero. Eu ia perguntar isso, se não acontece de falarem com o Homero. Aí ele foi cumprimentar o Homero. Parabéns pelo som, não sei o que, Homero. Ué, Que louco. mas isso é ela, não sou eu não, porque você não cumprimenta ela. Aí ele, sim, parabéns, Sofia. Aí você vai responder à altura, a gente é tida como arrogante, como chata, é estrela, né? É. E os caras, quando eles se posicionam, eles são firmes. Não, ele é brabo, ele sabe o que quer. É isso, né? Então, eu entendo perfeitamente porque é tão difícil, às vezes, minhas colegas chegarem nos estúdios e não conseguirem se posicionar e ficarem tão acuadas, né? Porque é hostil, cara, é hostil pra caramba, assim. E eu entendo que existe um preço a se pagar, né? Por isso também, assim, quando você se posiciona, quando você se coloca, não sei o quê, Sim. a gente corre esse risco dos caras te boicotarem, né? De até te sabotarem também, sabe? Se eu for começar a elencar aqui as situações que eu passei assim recentemente também, sabe? Porque eu tenho uma equipe técnica de mulheres também, né? Minha hold, minha técnica de áudio, técnica de monitor, tudo mulher, né? A gente passa por algumas situações. Mas por isso que eu enfatizo tanto, assim, bora estudar, galera, mulherada, bora estudar, você que é mulher, você que é pessoa não binária, você que é enfim, você que não é um homem cis. Se empodera, velho, estuda. E eu sei que é difícil, mas se posicione, se defenda, sabe? Devolva o constrangimento. Mostre, sim, que às vezes você dá o recado assim dessa forma e depois melhora um pouquinho, às vezes. Sim. Eu ia até brincar, assim, que eu acho a tua liberdade criativa de ser tu mesma é admirável, porque é uma coisa que é permitida a homens cis brancos, né? Geralmente não a mulheres. Então isso também é muito admirável, assim, de te ver. Total, porque a gente também tem que estar sempre num lugar em que a gente tem que ser bonitinha, cheirosinha, dócil, né? E realmente, assim, eu realmente tive em situações em que eu realmente tive que me defender, sabe? E na maioria dos casos, é a gente que vai ter que se defender mesmo, né? Sim. Então, é difícil. Eu não me sinto muito à vontade de dizer assim, não tenha medo, vá, faça, em frente. Poxa, é tão difícil, sabe? Já saí tão morgada, assim, de tantas situações e de realmente... Chegou a ficar desencorajada? De me sentir muito mal, assim, mas... São muitas coisas, são muitas camadas, né? Porque outra forma da gente... Assim, é necessário a gente ter também outras ferramentas pra gente estar lidando com essas coisas, né? Que, sei lá, é o apoio dos nossos amigos, que é o apoio dos nossos familiares, né? Da nossa rede de apoio, né? Que também não é sempre que as pessoas vão ter, né? Às vezes você tá... Sim. Meio sozinha mesmo, você não tem o apoio da sua família, você não tem amigos que te compreendam e tal, então é complexo, eu não me sinto muita vontade em realmente dizer, vá em frente, faça. Claro, né, é muito fácil para mim dizer, né, eu comecei muito cedo e sempre teve essa rede de apoio. Tenho uma rede de apoio, meus amigos, meus familiares, todo mundo me incentiva, todo mundo me acolhe, né?
Ainda mais assim, eu ainda sou uma mulher jovem, sou uma mulher branca, né? Então, certas opressões eu também não vou passar, né? Sim. Não sei como é, né? Então, são muitas camadas, muitas camadas, mas acho que para todo mundo, assim, de modo geral, eu acho que o que eu posso dizer é isso, se estuda, tem que estudar. E sim. E também buscar essas parcerias, né? Também dar visibilidade para as mulheres. Essa tua equipe atual, que é só de mulheres mesmo. Mas também algo, imagino que no começo não era. Não, não Era era. mais homens. Era mais homens mesmo, assim, acho que aos poucos essa parte técnica também, o cenário, né, na técnica foi mudando bastante, né, inclusive Roberta, né, que quem trabalha comigo hoje é uma pessoa que é muito ativista nesse sentido, então muitas mulheres elas entraram nesse caminho com a força e a influência de Roberta, né, que ela é carioca, mas ela vive aqui em São Paulo, né, há muito tempo. Então, Roberta hoje ela é uma referência e conheço muita gente, né, ela tem o grupo, né, Mulheres no Áudio, e que muita gente começou a se interessar e que fez os cursos dela e que, enfim, entrou, né, nesse mundo, porque Roberta estava lá também abrindo o caminho, né, pra Sim, gente, assim. sim. Então, hoje eu vejo, graças a Deus, um movimento muito mais ativo, assim, de mulheres nesse campo, sabe? Então, realmente, sempre que eu puder, o máximo que eu puder, eu vou chamar essas mulheres para estar perto de mim, sabe? Sim. Isso Muito também importante. participou do Adita Curva, né? Que também foi um movimento. Foi Tá. maravilhoso. Pausou, né? Depois da pandemia. É, porque foi uma coisa muito pontual, né? Ah, tá. E nós temos as nossas carreiras, as nossas Sim. coisas, enfim, mas foi super importante a Dita Curva, assim, éramos 10 mulheres, né, só no palco, fora todas as outras mulheres que estavam por trás, né, iluminação Sim. e tudo mais. Realmente, o único homem do projeto era a Vini, que era o nosso técnico de som. Ah, Mas road, produção, luz, era só a mulherada. E foi um projeto muito importante, porque ele partiu de um pensamento, assim, de tipo, caramba, os caras, eles são brothers, né? Eles fazem coisas juntos, eles colaboram entre é. si, eles são amigos, né? Eles estão no estúdio, eles estão no palco, mas eles estão na vida, estão tomando uma no barzinho, eles se frequentam, né? Eles são amigos. Por que a gente não tem essa integração? Né, nós mulheres aqui da cena, por que a gente não é amiga? Por que a gente não compõe junta? Por que a gente não toca junta? Sabe? Eu acho que isso parte muito de um lugar de que a gente cresce com a ideia de que mulher não é amiga, mulher é nossa rival, né? Sim. E daquela premissa também que, tipo, um monte de mulher junta não tem como dar certo, né? E a gente não dá certo demais, vamos provar que dá certo. E a gente criou esse espetáculo que a gente pegava repertório, né, de cada uma e a gente teceu uma narrativa ali. E eventualmente a gente criou algumas coisas novas também Sim. a partir disso para o espetáculo. E foi uma coisa linda, assim, foi maravilhoso. A gente conseguiu rodar, a gente fez São Paulo, Rio de Janeiro, fizemos algumas apresentações, a gente fez Osasco, a gente deu uma rodada boa e foi importante pra gente ter esse movimento assim no palco, mas a gente virou amigas. Sim. E foi a primeira vez que eu tive amigas na cena, mulheres, sabe, na cena, assim. E isso pra mim foi muito importante. Eu acho que isso, inclusive, me fortaleceu pra eu também me colocar e enfrentar nessas situações, assim.
né? Foi um momento em que eu realmente vi que eu não estava sozinha nessa história, que elas passavam pelas mesmas situações que Sim. e eu pude relaxar no sentido de que, nossa, então peraí, eu não sou doida, eu não sou arrogante e exigente e braba, né? Eu sou uma pessoa que estou aqui tentando fazer o meu. Acontece que eu sou uma mulher, né? E preciso me defender em alguns momentos e tal, mas, olha, eu não sou maluca. Eu não sou histérica, sabe? Sim. Então foi estúpido comigo, eu vou reagir. Eu não sou doida por conta disso, eu não sou histérica por conta disso. Eu não tô em TPM, não. Chata. Sabe? Não sou chata. Você foi grosso comigo, eu vou ser grossa com você. Sabe? Sim. Eu vou reagir, sabe? Então, foi muito importante. Então, até hoje, a gente colabora, sabe? A gente troca, a gente participa dos shows umas das outras, a gente toca junta. E eu tenho amizades, assim, que, poxa, às vezes a gente não tá nem tocando, mas a gente tá vivendo, sendo amigas, tomando um café, sabe? Viajando juntas e participando da vida umas das outras. Isso foi importantíssimo, porque a gente virou amigas, sabe? E é muito importante as amizades, eu acho assim que as amizades femininas são elas nos salvam, né? Então, a Dita Curva foi muito isso. E tu tinha o quê, 21? 21, eu era a mais nova, né, do grupo, assim. Sim, imaginei. Eu acho que eu tinha 21, 22, assim. Mas tu já tinha lançado o Romã, que é um disco bem feminino. Foi mais ou menos na mesma época. Quando eu tava lançando o Romã, a gente tava movimentando, né? Começando a movimentar a Dita Curva. Porque aí tu já tava lidando, te conscientizando dessas questões femininas que aparecem de diversas formas nesse disco, que é maravilhoso. E que eu também ouvi tu falando sobre ele, acho que tu tinha 20 anos, com uma profundidade assim sobre o feminino, e que vem muito do Mulheres que Correm com Lobos, né? Que eu comecei a ler mais recentemente. Eu imaginei, a menina com 20 anos, falando de umas coisas que eu tô começando a entender agora. Pode falar um pouco, já que a gente está falando feminino, de como surgiu, né? Como que isso vem tão cedo no disco Romã para ti? Acho que para mim foi importante naquela época eu afirmar, né, esses lugares. Hoje eu já compreendo de uma outra forma, sabe? Eu acho que eu tenho uma outra compreensão sobre essa coisa do feminino, né? Acho que até em relação a mulheres que correm com os lobos, assim, eu acho uma ferramenta interessantíssima de investigação e de conhecimento, né? E tenho até hoje, de vez em quando eu abro ele e tiro algumas coisas dele também. Eu acho que é um livro para se ter. Sim. E para acompanhar, sabe, a nossa, né? Hoje em dia, essa coisa dessa essência, essa essência feminina não me convence mais muito, sabe? Eu acho que a gente tá num outro debate, num outro lugar, num outro entendimento sobre gênero, que não me representa mais tanto, sabe? Embora eu me reconheça realmente enquanto uma mulher cis, né? Mas eu acho que esse lugar do sagrado, feminino e tal, nunca foi o lugar do romance, para falar a verdade. Sim. Né? Eu parti de uma narrativa, de uma perspectiva feminina, né, da história do mundo, né, mas que é muito mais política do que espiritual ou indo para esse lugar de uma essência
feminina, coisa Sim, e tal, sim. né? As coisas se confundem um pouco, né? A canção da bruxa, por exemplo, uma canção que se eu vejo que muitas rodas de mulheres, né, usam essa música, matriosca também, né? E muitas mulheres que pesquisam o sagrado feminino e que fazem vivências, não sei o quê, que eu acho maravilhoso. Eu acho que a música é isso, né? Ela vai chegando em lugares que a gente não tem controle, né, sobre Sim. eles, lugares inesperados, né? E que bom que ela atinja uma gama ampla, né, de entendimentos sobre aquela coisa só. Mas a canção da bruxa, pra mim, ela tem uma coisa muito menos espiritual e muito mais política, né? A canção da bruxa, ela é uma resposta ao Maleus Maleficarum, que é o martelo das bruxas, né? Que é o livro da Inquisição, que ensinava, né, aos inquisidores como identificar e eliminar uma bruxa. E a gente sabe que esse movimento, né, da caça às bruxas, da Inquisição, foi meio que o estabelecimento do patriarcado, né, na sociedade. Sim. Né? A Silvia Federici, ela fala muito sobre isso, né, que não haveria capital se não houvesse o patriarcado. Então, para o capitalismo ele existir e ele caminhar para o que a gente entende, né, para o que a gente vê acontecendo hoje, foi necessário que o patriarcado se desenvolvesse, foi necessário controlar os corpos e as mentes das mulheres. Foi necessário, senão não haveria. Por isso que quando a gente fala sobre uma luta anticapitalista, não tem como você ser anticapitalista e não ser antipatriarcal. A luta anticapitalista, ela é contra o patriarcado. Não tem como não ser. Então, a canção da bruxa, ela vai muito mais para esse lugar. Ela é como se fosse uma vingança aos inquisidores. É um feitiço, né? De duas bruxas. O livro é o Bônus Bonificarum, da Micheline Verunski. São meio que duas bruxas se vingando, né? Então é um feitiço, né? Eu vou entrar, meu amor, eu vou entrar pelo teu sonho, no teu peito. Eu vou surfar no teu sangue, porque é lua. Eu vou surfar, né? Então é muito mais uma subversão dessa coisa do que um contato com um sagrado, sabe? Sim, sim. Então é muito mais por esse lado. Eu vejo o romã muito mais, assim, por esse lado, sabe? Um resgate de um conhecimento ancestral, uma coisa assim que tem muito menos a ver com coisas que às vezes mulheres que correm com os lobos toca, né? E muito mais com uma questão com coisas políticas mesmo, assim. Sim. De existência, de resistência e até de compreensão sobre o que é esse feminino, né? Também, assim. Mas com 19 anos estava lendo Silvia Federici. Tava. Isso explica tudo. Tava. Eu sou fã dela até hoje. É maravilhosa. Isso explica tudo. Então, as leituras, elas conduzem muito minha criação, assim, sabe? Sim. Tudo parte, quase tudo, pra falar a verdade, parte das minhas leituras, realmente. E essa coisa da romã, que eu não sabia também que ela se autofecunda, né? Achei maravilhosa. Pois é. Queria saber se tu pensa que a criação, as composições, tudo que tu cria é também uma forma de autofecundação. Acho que sim. Acho que quando a gente cria, seja o que for, a gente cria vida também, né? Eu acho que é uma forma da gente criar a nossa existência mesmo, né? Se a gente vive uma vida longe dessa força criativa, eu imagino que seja uma vida muito, muito próxima de uma morte, sabe? De uma morte em vida, assim.
Antes de fazer o Ponta da Língua, eu tive um período de escassez, né? Eu ia te perguntar. De um bloqueio, assim, que me deixou muito mal. Porque eu não conseguia criar nada e isso me fez me sentir, não sei, incompleta, meio... Enquanto eu não estava criando música, no meu caso, mas eu acho que isso, assim, isso para qualquer pessoa poderia estar criando qualquer coisa, qualquer outra coisa. Era como se eu não tivesse vivendo também, sabe? Porque é a forma que eu acho que eu encontro de estar aqui todos os dias, né? De estar existindo, né? De me dar força para estar transitando, né? Por aqui. Então, por isso que foi um período tão difícil e por isso que eu acho que a energia, essa energia que a gente dispõe para criar é uma energia vital também, é uma energia de vida mesmo. Então, de certa forma, essa coisa dessa autofecundação, né? É como a gente se planta e se colhe, né? Depois, assim. Eu tava falando para uma pessoa recentemente, assim, que tudo que a gente cria, eu acho que é um espelho de quem a gente é. Mesmo quando a gente está falando sobre outra coisa, sobre outra pessoa, sobre alguma história, alguma coisa assim, no fundo, a gente está falando sobre a gente mesmo. Porque é tudo um espelho, o mundo é um espelho, né? É tudo... Se eu for falar sobre essa almofada, eu não estou falando dessa almofada, eu estou falando sobre mim, né? Não tem como. Então, imagina você parar de olhar para o mundo assim, dessa forma, né? Você, né? Parar de encontrar no mundo esses encantamentos, esses espelhos, essas... né? Claro que... Acho que é a Adélia Prado que fala assim, né? Tem dia que me falta poesia, tem dias que eu olho para a pedra e eu só vejo uma pedra mesmo, Sim. né? Mas eu imagino que essa energia, esse tesão, sabe? Essa vontade de estar viva, tá intimamente ligada com a vontade de estar criando, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso aí mesmo. E aí tu acha que houve esse bloqueio por causa do que estava acontecendo no mundo mesmo? Com certeza. Quando veio a pandemia, eu tava num ritmo de trabalho massa, assim, né? Tava com a dita curva, né? Sim. Tinha acabado de tocar com o Gilberto Gil, toquei piano com ele, fiz alguns shows. Tava com um disco no forno, assim, né? Era um outro disco com outras composições. Era outro. Tinha ganhado edital, então ia circular, tava com um monte de show marcado. Tava caminhando, né? Sim. E aí, de repente, foi assim, acabou, não tem mais nada. E sem perspectiva Sim. de retorno, né? E aí eu fiquei, e agora, o que é que eu faço? E aí foi quando eu percebi que a música, ela era a minha vida, assim, tudo, né? Ela era a minha fonte de renda, ela era meu hobby, ela era minha fonte de angústia, era também minha fonte de alívio, era como eu me divertia, era como eu trabalhava, era tudo. Não tinha mais espaço em mais nada, assim. E aí quando eu perdi a música, o que é que sobrou? Não sobrou nada.
Aí eu entrei em crise. Sim. Aí eu entrei em crise e não conseguia. Me sentava no piano, eu começava a chorar, não saía nada. E eu também depois eu respeitei, assim, disse não vai, não tá saindo nada, não tá acontecendo nada. Não sei se eu vou voltar, não sei se é isso mesmo, acabou, se vou fazer outra coisa da minha vida. Mas respeitar esse silêncio que apareceu e vou fazer outras coisas e vou tentar me nutrir aí de outras coisas. E foi nessa época que eu me voltei muito pro desenho, né? Comecei a participar né? Resgatei aquele desenho de quando eu era criança que eu gostava de desenhar. E que eu não desenhava mais, porque a música foi tomando conta de tudo, Sim. né? E fui desenhar, fui estudar, fui ler, fui aprender audiovisual, né? Fui estudar, fui fazer outras coisas, assim. Na época da pandemia, não tinha que fazer, realmente a minha vida foi toda dedicada à música, eu não sabia fazer outra coisa, eu não... E assim, ainda tenho o privilégio de que eu pude contar com a minha família, Sim. né? Então, pude me dedicar a essa investigação, até que, quando voltou para mim, foi um processo de um caminho assim de reencontrar o prazer, esse prazer, né? Em estar criando, em estar fazendo o que for, né? O que fosse. E aí eu comecei a me envolver com coisa de animação, comecei a fazer coisa de animação e tal. E aí eu tava num projeto que eu tava cansada, tinha animado, tinha feito um monte de frame, assim, tava meio cansada, assim, ai meu Deus. Aí eu fui desanuviar, assim, o que eu faço? Aí sentei no synth, não foi nem no piano, sentei no sintetizador e peguei uma partitura de Mozart e fui tocar. E fui tocar no sintetizador, né? Comecei a tirar um som e tocando a Mozart e eu comecei a me divertir muito com aquilo. Quando eu vi, eu tava, cara, morrendo de rir, sozinha, rindo, que eu tava tocando um timbrezinho ridículo, tocando Mozart, sabe? E com som esquisito, e o mundo é lindo de novo, a vida presta, né, de novo, assim. E aí foi quando eu fui sentindo a música retornando pra mim, né? Foi quando eu senti, tipo, eita, olha, tem uma coisa aqui, eu não morri. Não, né? E aí foi quando começou a vir as coisas do ponta da língua pra mim. Sim. Mas foi como uma ressurreição ali, né? Uma transformação. Foi um pouco. E foi, querendo ou não, uma perda de uma energia vital que eu tive, eu acho. Sim. Sabe? E foi muito importante pra mim eu ter passado por essa morte. Pronto, voltando, né, até para as mulheres que correm com os lobos, né? O ciclo da morte e vida-morte. Né, essa coisa, assim. Eu precisei dar uma morrida ali para poder viver, né, novamente. E aí eu pude, acho que, organizar melhor, assim, inclusive o lugar da música, né, na minha vida. E ter certa consciência, assim, hoje em dia, que, tipo, eu nunca mais quero perder isso, sabe? Eu nunca mais quero perder esse prazer em estar criando, em estar vivendo, né? Então eu preciso estar atenta para não cair numa rotina como eu estava ali antes da pandemia, né? De estar ali no modo automático, fazendo um monte de coisa no automático e não estar aproveitando o processo de estar fazendo as coisas só porque preciso fazer e por estar no egolombra que eu tô ganhando dinheiro com isso e é isso que eu tenho que fazer e opa, não é bem assim. Isso aqui me levou a esse lugar muito sombrio. Foi muito difícil, sabe? Então eu quero me manter atenta para nunca mais perder essa alegria, essa ludicidade, sabe? Essa coisa gostosa, assim. Nunca mais eu quero fazer nada que assim, não me dê prazer em estar fazendo, sabe? Sim. É isso.
E aí, só para finalizar, o Ponta da Língua, ele também, nessa coisa da ressurreição, tu vem bastante renovada. É a primeira vez que são as tuas letras, né? Tu te emancipa, talvez de um certo medo por ter a família literata, escritora. Na produção também tu te emancipa, e do piano também, né? O piano, ele é a escritura, mas ele... Um pouco. Acho que sim. Acho que são várias... Você falou uma boa palavra aí, uma emancipação, assim, de várias coisas. E de outros processos pessoais também, assim, que talvez pegando as letras você consiga identificar. Mas essa coisa das letras é isso. Eu tive que me afastar um pouco das minhas referências, sabe? Meu pai, ele é uma grande referência para mim. Sim. Ele é um grande poeta. E quando eu comecei a escrever algumas coisas assim desse disco, eu mostrava para ele, né? E ele dizia, isso aqui tá bom, essa rima aqui, não sei o que. Ele, né, me dava umas instruções, não sei o que. Eu, boa, tal. Ótimo, né? Ter esse mentor, assim. Sim. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que tudo que eu escrevia meio que seria uma coisa que ele iria aprovar. Pá, isso aqui ele vai aprovar, isso aqui seria uma coisa que meu pai gostaria, né? Então, meio que não, se ele aprovar é porque tá bom. E aí eu comecei a perceber isso, eu disse, nossa, mas não pode ser assim, eu preciso... isso não tá parecido comigo, assim, não sou eu, sabe? Então eu preciso me emancipar, né? Preciso me afastar dessa referência, que é difícil porque é meu pai. Sim. E esse era um lugar de troca muito grande que a gente tinha, mas eu precisei dar eita, peraí, eu preciso escrever minhas coisas mesmo. E ele até falou, mas minha filha, você não precisa, você pode me mostrar, a sua voz é a sua voz, não tem isso, né? Meu pai nunca interferiu. Realmente, pai, não é você, sou eu. O problema sou eu, não é você, né? Realmente sou eu que preciso me afastar um pouco. Não é você que faz nada. Meu pai, meu Deus, um anjo. Nunca interferiu. Nunca. Mas era, né, a minha cabeça ali, Sim. né, de ter essa referência, né, além de ser um grande escritor, né, além de ser esse grande poeta que eu considero, é também o meu pai, que é uma referência de vida, né, uma referência de vida. Meu pai é uma pessoa que eu admiro, né, e que, né, esse cuidador é meu cuidador, né, assim, essa coisa, assim, meu pai. Então não tem como eu pelo menos naquele momento, não tinha como eu acho que desenvolver a minha própria voz se eu não me desvinculasse um pouco da voz dele, sabe? Então meu pai, ele foi ouvir esse disco, pronto. Ele ouviu o disco igual a todo mundo. Eu fiz uma audição lá no meu estúdio, chamei os amigos, chamei a família, não sei o quê, e ele ouviu igual a todo mundo. Né? Então eu não mostrei nada pra ele antes, senão eu precisei passar por esse desprendimento. Sim. Então essa parte foi muito importante pra mim. E a coisa do piano é isso. Eu acho que foi mais uma questão de eu querer expandir mesmo assim, questão de som. Mas eu acho que daqui que eu me desvincule do piano, né, dessa minha muleta quase, assim, porque eu dependo do piano pra tudo. Quando eu vou pensar em alguma coisa, eu... Não sei se você é assim, você que toca piano também, mas eu imagino as teclas na minha frente e faço meus cálculos, sabe? A sétima, nona... na mesma hora eu... é isso, né? Não tem como eu não me basear, né, nele, assim, mas acho que o caminho é cada vez mais eu encontrar outras fontes, né, de som mesmo, assim.
Mas o piano para sempre vai ser o meu instrumento. Sim. Tem como. É interessante que são as tuas duas estruturas, assim, de vida, né? A família, teu pai e o piano. Mas não é que tu abandona eles, mas precisa encontrar as tuas outras referências para além disso, né? Nisso entra, assim, até a investigação com a voz também, né? Eu acho que também é uma outra fonte que é importante para mim, para eu pesquisar, né? Também. A voz como esse instrumento, né? Sim. Textura, amplitude e camada. Sim. Né? A voz é um instrumento, né? Também, então... Também buscar esse instrumento. Em vários sentidos, né? Não só como para gravar a própria voz, mas é isso. Acho que tava, né? E acho que na ponta da língua traz mesmo a tua voz mesmo, independente de todas essas referências e tudo. Uhum. Muito lindo. Eu tô aqui aproveitando que eu tô achando incrível tudo que tu fala, são tantas coisas assim que eu tenho pensado e aí que vai além, assim, tipo, não, é isso que eu tava pensando, ela falou isso, e vai muito além, assim, tô aprendendo muitas coisas, então fui aproveitando, ficou bem longa a entrevista. Eu falo muito, né, também. Que ótimo. Não, eu tive que cortar muitas perguntas aqui. Queria falar mais da voz, dos sintetizadores. Mas a gente sempre tem uma mensagem final. Eu acho que assim já tem várias mensagens, eu nem precisaria perguntar, mas a gente faz no final uma mensagem para meninas, mulheres que talvez, né, sejam criativos, acredito que todo mundo é, Todo mundo mas é que criativo. desejam assim se expressar criativamente, mas que talvez não confiem muito na sua criatividade, não se achem criativas. Veja, eu acho que sempre vai existir aquela vozinha ali no cantinho, aqui atrás do ouvido, assim, dizendo: você é uma farsa, você não é criativa, você não é boa no que você faz, né? A gente cresce a nossa vida todinha, né? Ouvindo isso até de vozes reais, né? Sim. Que falam pra gente: isso não é pra você. Não acredite nelas. Não acredite nelas. Eu acho que é difícil não acreditar, porque às vezes essa vozinha, ela tá muito mais presente do que as outras que te dizem: vai, segue, faz, você é boa, vá, faça, né? Mas não acredite, não. Entenda que assim, adoraria que alguém tivesse me dito isso antes, assim, também. Você Sim. não é tão importante. Sabe? E encontrar o valor nessa desimportância. A gente se dá muita importância, no sentido assim, a gente se dá muita importância de ser perfeito, de fazer o melhor e de não desapontar as outras pessoas, né? E desapontar a si mesma, porque às vezes a gente pensa em alguma coisa, mas é frustrante a gente entender que talvez a gente não consiga executar as ideias que a gente tem, porque a gente não é capaz, né? E, poxa, que frustrante. Eu não tenho a capacidade de fazer o que está na minha cabeça. Então faça com o que você tem. Sim. Use a ferramenta que você tem disponível a seu favor. Use a sua fraqueza a seu favor. Nossa fraqueza é uma das nossas grandes fontes de potência. Use isso a seu favor, sabe? Ah, porque eu não sou uma grande cantora. Use sua vozinha, encontre sua vozinha nos lugares que vão te engrandecer. Não tente ser grandona. Você não é a Mariah Carey, tudo bem. Sabe? Você tem uma voz que é assim, que é assada. Que bom, só você tem essa voz. Ninguém mais tem. Só você pode ser você, sabe? Então, é isso. Uma pessoa me falou isso uma vez, assim. Não existe outra pessoa no mundo que vai poder fazer o que você faz. Então, não se dê essa importância toda. Você é importante, mas ao mesmo tempo não é.
não se leve tão a sério. Se divirta. Se divirta. Se divirta. É o que acho que é mais importante. Se divirta. É isso. Eu acrescento, tenha um jeito Sofia Freire de ser. Muito obrigada. Responda o povo. Quando o povo seja mal criada, sim. Sim, seja também. mal criada, sim. Quando disserem que não é. Obrigada. É isso, amiga. Obrigada a você. Valeu. Maravilhosa. O Musas Podcast é um projeto de pesquisa meu, Nina Mundi, na Universidade de São Paulo, com uma bolsa do CNPq e parceria com o Passo Cool Lab. Obrigada a quem assistiu, a quem escutou o podcast e até o próximo episódio.